Oportunidade de estar aqui conversando com vocês nesse bate-papo, de estar colocando algumas coisas sobre a cirurgia plástica que hoje está cada vez mais divulgada, cada vez mais presente na vida dos cidadãos brasileiros e trazer, procurar acrescentar alguma coisa, esclarecer algumas dúvidas e trazer alguma coisa de novo e refrescar algumas coisas já mais antigas também para o teu telespectador. A cirurgia plástica, digamos assim, levanta a autoestima da pessoa, né? O senhor, quando faz uma cirurgia plástica e que o senhor vê que o resultado é bom, também aumenta a sua satisfação, a sua autoestima, e o senhor lembra que o senhor fez um curso porque aquilo, a sua mão e a mão de Deus estão ali para corrigir um erro ou para melhorar o que poderia estar, melhorar até um pouco mais daquilo que já tem. É o seguinte, eu confesso que quando comecei a fazer a minha especialização em cirurgia plástica, ainda não tinha a total noção do quanto esse tipo de cirurgia pode trazer de benefício para o paciente. Mas o que acontece, na verdade, após uma cirurgia plástica bem executada, com um bom resultado, é uma mudança generalizada na vida da paciente, do paciente que foi submetido à cirurgia. Não só a mudança física, mas uma mudança em todas as áreas, familiar, profissional, e a gente também ganha uma satisfação muito grande, porque a gente ganha não só um paciente como um amigo e uma pessoa transformada por aquele procedimento e que mudou todas as áreas da vida dela. Dentro dessa área que o senhor se refere, houve algum caso assim de algum, principalmente em algum trauma de acidente de trânsito, e que houve uma deformidade muito grande, que isso lhe trouxe assim um grande trabalho e muitas horas de trabalho da reconstrução desses órgãos, né? Tem algum que o senhor lembra assim que houve uma grande transformação? Ah, sem dúvida. A gente, lá em São Paulo, trabalhava num hospital que era um centro de referência de atendimento de emergência e urgência. Então, estava em direto contato com esses pacientes vítimas de acidente automobilístico, acidente motociclístico, que são pacientes que têm traumas de face gravíssimos, né? Então, esses pacientes, muitas vezes, nem com um procedimento apenas a gente consegue fazer toda a reconstrução facial. Mas eu me lembro de um caso de um rapaz de 22 anos que sofreu um acidente motociclístico, o capacete saiu da cabeça durante o acidente e ele teve um trauma de face gravíssimo, envolvendo órbita, envolvendo nariz, envolvendo maxila, mandíbula, toda essa área, e a gente ficou ali 12 horas de cirurgia para fazer a primeira reconstrução. Mas foi muito gratificante, porque esse rapaz ele precisou ficar na UTI durante um tempo e tudo mais, e depois de toda essa recuperação, ele voltou com todas as suas funções, enxergando bem, respirando bem, conseguindo se alimentar normalmente, e foi muito legal toda essa recuperação dele aí. Depois de 12 horas de luta, aí, a gente conseguiu recompor as estruturas faciais dele de maneira que ele conseguiu ter uma função e até uma estética agradável. Ele perdeu muito tecido, tirou de algum outro lugar para. Então, ele, neste caso específico, não. Ele teve múltiplas fraturas. Então, a gente teve que reconstruir essas múltiplas fraturas. A gente usa mini placas, plaquinhas mesmo de titânio, né, parafusos para fixar, às vezes, esses fragmentos de osso que em alguns lugares na face são muito fininhos, como no nariz, por exemplo. Nessa região também da maxila e da mandíbula, para ele voltar a ter uma mordida bem feita, bem ocluída, que a gente chama, né, com uma oclusão perfeita. Então, nesse caso, a gente não precisou fazer nenhum enxerto, que é tirar o tecido de algum lugar para pôr em outro, né? Mas quando a gente precisa lançar mão dessas técnicas, a gente faz sem nenhum problema. O caso mais recente que chamou a atenção do mundo, talvez foi o trabalho mais fantástico dentro da cirurgia plástica, que foi aquela reconstrução daquela face daquela senhora que praticamente se montou, construiu tudo ali, né? Exatamente. Nessa área, ainda a cirurgia plástica, eu diria que ela está engatinhando ainda, né? Nessa área de transplante de face, acho que talvez o assunto mais complexo dentro da cirurgia plástica. Por quê?
Porque dentro da cirurgia de face, a gente tem, quando a gente vai fazer uma reconstrução, a gente tem que dar para essa área reconstruída um aporte de sangue bom, uma inervação legal. E tudo isso dentro da cirurgia de face é muito complicado, porque envolve microcirurgia, que são microvasos, micronervos, então envolve uma série de coisas. E a estrutura anatômica da face, nesse sentido, ela é muito complexa. Há 2 anos atrás, eu encontrei num congresso em São Paulo um francês que foi, na verdade, foi na França que eles fizeram a primeira tentativa de um transplante facial. E esse francês me disse o seguinte: olha, a gente deu o pontapé inicial, mas ainda está muito cedo para a gente pensar que a gente pode fazer uma cirurgia dessa com pleno sucesso. Isso ainda vai ser desenvolvido, mas ainda a gente vai ter médio e longo prazo, acredito, ainda nessa área, por conta dessa complexidade. Dentro da cirurgia plástica, da qual o senhor tem mais assim acentuada, apresentação de cirurgia,